Esse vídeo vai ser sobre construção, vou falar sobre o que é construção e ensinar vocês como usar eu tenho aqui 7 níveis, né, 7 passos para dominar a construção. Construção é vai levar um pouco mais de tempo para dominar do que perspectiva. O meu primeiro vídeo eu disse que perspectiva é o fundamento mais importante, né? Para mim, construção é o mais importante, só não ganha de perspectiva porque a gente precisa de perspectiva para fazer construção, né? Senão não dá certo. Mas fora a perspectiva, quando você entender direito a perspectiva, pegar e dominar mesmo, aí já pode começar a construção e vai levar um pouco mais de tempo para entender construção e virar mestre, né? Em construção acho que leva um pouco mais de tempo. Na minha opinião, é o fundamento mais importante. O que é construção? Construção é o fundamento que lida com ah, nós reduzirmos os nossos objetos, a nossa cena, a volumes geométricos simples. Então, as caixas, os cilindros, cones, esferas e pirâmides, né? Basicamente é só caixas, das caixas a gente tira o resto, né? A gente começa com as caixas, e porque também é mais fácil de fazer perspectiva com as caixas, né? Então a caixa para mim, é a rainha de todos os volumes, a caixa é tudo. Depois a gente aprende o resto, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz cilindros também, mas aprenda caixas, ok? Então, no meu primeiro vídeo eu falei, né, eu mostrei como que coloca as caixas em perspectiva, né, vocês entenderam? E quando você dominar a perspectiva de 3 pontos de fazer caixas, está pronto para começar a aprender construção. Então, qual que seria o primeiro passo, né, para aprender construção? Primeiro, que eu falei, domina a perspectiva. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, o primeiro passo, é a gente conseguir colocar caixas em qualquer direção. A gente ficar confortável em colocar caixas em qualquer direção. Agora, para aprender construção, o seu objetivo é criar a intuição, ok? Você não vai mais usar o ponto de fuga para medir. No fundamento de construção, a gente quer criar a intuição, o instinto do que está em perspectiva ou não, ok? Então, você domina no fundamento de perspectiva, a gente usou o ponto de fuga. Agora a gente vai criar a intuição para conseguir fazer essas caixas sem o ponto de fuga. Dessa forma, ó, vou começar a criar aqui. Ó, o seu objetivo é encher várias páginas, né? Praticar colocar as caixas da mesma forma que você aprendeu lá no fundamento de perspectiva. A hora que você ficar íntimo já com as caixas, colocar elas em perspectiva, agora o seu objetivo é desenhar as caixas sem a medição, sem conferir se está correto com o ponto de fuga, ok? Não vai ficar 100% correto. O seu objetivo não é fazer uma cena, uma panorâmica aqui de prédios e uma sala perfeita com a medição vai bater certinho, porque não tem como fazer isso, né? A gente está aproximando aqui, porque na construção o nosso objetivo é usar esses volumes para criar outros objetos, né? Nós vamos manipular essas formas aqui, esses volumes. Então, não é necessário ficar perfeito, ok? O seu objetivo é só fazer um volume aqui, nesse caso aqui nós estamos começando com as caixas, né? O seu objetivo é fazer as caixas de uma forma convincente, ok? Que a perspectiva e o volume da caixa fiquem convincentes. Se eu fizer, por exemplo, uma caixa dessa forma assim, ó, vou fazer aqui para vocês verem. Não, essa caixa aqui não está convincente. Eu não vejo o volume dela igual eu vejo esse daqui, né? Esse daqui está obviamente a caixa, aqui a gente tem o topo da caixa, né? Aqui tem o lado, ela está em perspectiva, a gente consegue perceber aqui o volume da caixa da forma correta. Essa daqui já não está. O seu objetivo é fazer o mais convincente possível, ok? Praticar de diferentes ângulos. Se você ainda não tiver intimidade aqui, não tiver conseguindo fazer essa etapa aqui, você pode, se você não conseguir fazer nenhuma, né? Se tiver com muita dificuldade de fazer isso aqui, você pode até voltar para o outro fundamento, né, o anterior, que é a perspectiva, praticar um pouco mais, até você criar um pouco mais de intimidade com as caixas, conseguir reconhecer, né, o ângulo de cada caixa aí. Muito de desenho é intuição, ok? É fazer tantas vezes, repetir tantas vezes, que você cria um certo instinto para fazer as coisas. Nem sempre a gente pode medir as coisas, ok? A gente pode medir as coisas, mas nem sempre você vai querer. O seu objetivo praticando desenho é realmente, literalmente não precisar medir. É por isso que a gente pratica. Pra gente não precisar medir as coisas, ok? Então, o seu objetivo nesse fundamento aqui, nessa primeira fase aqui de construção, é conseguir fazer muitas caixas de todos os ângulos, né? E criar essa intuição sobre qual que é a perspectiva, ok? Faça aí muitas e muitas vezes, encha várias páginas de caixas desse jeito. Você não precisa se preocupar muito aqui com fazer as caixas interagirem entre si. O seu objetivo é só criar muitas delas. É uma boa também, na verdade eu fiz elas aqui sem a transparência, né? Eu acho que a primeira fase é bom fazer elas com transparência, né? Para fazer elas dessa forma transparente aqui, porque é uma prática a mais, né? Manter a perspectiva delas com a transparência é um pouquinho mais difícil, então é uma boa
manter a transparência aqui para praticar, né? Encha várias e várias páginas, o máximo que você conseguir. Você vai parar quando você não tiver dificuldade em fazer nenhuma delas. A hora que for natural, você realmente não precisar calcular, se você não tiver dificuldade em fazer nenhuma caixa, aí você pode passar para o próximo passo. A hora que você enjoar de fazer caixa. Porque assim, até quando você começa a fazer isso aqui, você vai ter um pouco de dificuldade de manter as caixas em perspectiva sem ter o ponto de fuga. Se você já dominou, já está confortável em desenhar caixas em perspectiva, né, sem usar o ponto de fuga, aí você já pode passar para o próximo passo. Mas aí, eu recomendo aí você fazer de 50 a 100 caixas aí, só para pegar mesmo a ideia de desenhar as caixas em perspectiva sem precisar, né, do ponto de fuga. Ok, próximo passo qual seria, né? Esse vídeo vai ficar meio longo, eu acho, porque tem muitos passos que eu quero fazer de uma vez. Então, o próximo passo aqui é aprender a fazer os cilindros, ok? Qual que é do cilindro? A gente pensa, né? O cilindro, ele é uma caixa, mas a face dele, ao invés de ser, né, uma caixa quadrada assim, a gente corta os ângulos aqui da caixa, né? E transforma eles em, né, a gente corta essas beiradas aqui, nessas arestas, e aí arredonda ele, né? Como se fosse um torno. Você começa aqui como é que fala, viga de madeira, e aí você tira, né, as arestas. Então, a ideia é tirar o cilindro das caixas. Então a gente começa com a caixa do mesmo jeito, né? A gente faz a caixa aqui. Fez a caixa, a gente vai tirar o cilindro de dentro da caixa. O cilindro, ele é um pouquinho complexo, leva um tempo para aprender. Por quê? Porque a elipse aqui, né, esse círculo que a gente corta aqui, isso se for um quadrado, né, mas o cilindro seria um círculo, né? Esse círculo que a gente corta aqui, ele também está em perspectiva. Então, para eu conseguir fazer essa elipse aqui, né, que eu desenhei, a gente não pode pegar e achatar, né? A gente pode, mas a gente não deve achatar o círculo assim, né? Porque isso daqui não é uma elipse correta, não é uma elipse em perspectiva. Por quê? Porque o lado de lá, o lado mais longe, né? Se ele tivesse, se o cilindro for para baixo assim, esse lado de cá, né? No caso aqui, esse cilindro vai estar dividido assim, né? O lado que está mais longe da gente, que nem vocês aprenderam no vídeo de perspectiva. O lado que está mais distante, ele aparenta ser menor, né? Então a gente não pode ter o meio aqui da nossa elipse no meio, porque aí esse lado vai ser, né? O lado distante vai estar no mesmo tamanho do lado mais próximo. Então o que a gente faz? A gente tem que tirar aí a elipse de uma face aí de um quadrado, mas em perspectiva, ok? Então a gente faz o quadrado ali em perspectiva, seja lá como você quiser fazer aí o ângulo, você pode fazer assim, você pode fazer, né, mais assim, mais inclinado, né? E aí a gente vai uma técnica que a gente pode fazer para encontrar onde que estaria o meio desses dois quadrados aqui. Okay? Nós temos dois quadrados aqui em perspectiva, né? Eu vou colocar aqui um outro quadrado, ok? Mesmo quadrado. E aí, num quadrado, o círculo ele toca só as beiradas no meio, né? Então essa é a forma que a gente tem de tirar um círculo de um quadrado. Ok, mas onde que está o meio desses quadrados aqui? Eu posso só, como é que fala? Adivinhar, mais ou menos ali? Ou então, ele estaria um pouquinho mais para cá? No caso desse daqui, ele estaria lá longe ou estaria mais para cá? Como que eu descubro, né? Como que eu descubro o meio de um quadrado em perspectiva? A forma simples que tem de medir é a gente cortar ele no meio assim, ó, na diagonal. Ok? Quando a gente corta um quadrado assim, aí a gente encontra o meio dele ali, né? A gente pode encontrar aqui onde que o círculo vai tocar, né, nesse quadrado, né, em perspectiva aí. Então, a mesma coisa serve para esses daqui que estão em ângulo. A gente pode só fazer isso daqui e marcar. A gente tem aqui agora o meio desses quadrados que estão em perspectiva. Ó, você pode notar agora que o espaço daqui para cá é bem menor. Ó. Seria mais ou menos até aqui, né? É bem mais curto do que esse daqui. Mesma coisa para esse. Ó. Até aqui, seria o quê? Até aqui, sei lá. Mas tem bastante espaço sobrando, né? Então é assim que você descobre onde que é o meio. E aí, você tendo o meio, aí você pode descobrir aqui onde que é, né, a metade aí da sua elipse em perspectiva. Isso daqui é uma elipse correta. O objetivo é você não ter que fazer isso todas as vezes, ok? Você pode usar isso daqui para praticar. Para você começar a pegar, né, como que a elipse aí fica em perspectiva. Eu aprendi isso, eu não usava muito esse método aqui, mas teria me economizado muito tempo. Eu passei muito tempo tentando desenhar rodas de carro, porque eu desenhava carro quando era pequeno,
e levou muito tempo para eu aprender na força bruta, sabe? Se eu tivesse essa técnica aqui, eu teria aprendido muito mais rapidamente. Então, para você se acostumar aí a desenhar a elipse, tentar entender, criar a intuição, né, de como que como que fica uma elipse em perspectiva, você pode começar com esse daqui. E aí você fazer, né, você pode fazer aqui, tirar os cilindros. E acho que eu vou abrir um pouquinho mais esse, para a gente conseguir ver esse lado de cá. Temos aqui uma outra caixa. Agora eu vou fazer o cilindro, né, tirar a elipse dela, como que a gente faz. Corta no meio, né? Ok, o meio tá ali. E aí, é aquela coisa, né? Vocês aprenderam na perspectiva, ó. O ponto de fuga aqui, imaginário, a gente tá criando a intuição, lembrando, né? Ó, o ponto de fuga imaginário, ele vai estar naquela direção, né? Então, essa linha e essa daqui, em algum ponto eles vão chegar lá. Eu quero manter esse daqui paralelo, né? Porque eu quero dividir no meio. Então, essa linha aqui tá paralela a essa, que tá paralela a essa. Então, elas vão ter o mesmo ponto de fuga aqui, ó. Essa e essa vão ter o mesmo ponto de fuga. Então, eu mantenho aqui, eu tento manter a mesma direção intuitivamente. Eu não preciso vir aqui medir exatamente. A ideia é mesmo que não fique perfeito, a gente conseguir tirar alguma coisa que pareça que é convincente. O seu trabalho como desenhista é criar a ilusão, é convencer. Não é fazer alguma coisa perfeita que vai precisar ser medida perfeitamente. Nunca você vai precisar fazer isso, ok? Seu trabalho é convencer com a sua arte, convencer que aquela coisa ali habita, tem o volume, né? Tem a perspectiva. E aí, se, se tiver convincente, o seu trabalho está feito, ok? Não, você não precisa se preocupar com as coisas ficarem perfeitas. Eu demorei muito tempo para aprender isso, especialmente com luz e sombra. A gente não chegou nisso ainda, mas eu vou falar bastante disso quando chegar em luz e sombra, porque eu ficava muito tempo analisando e calculando onde que as minhas sombras iam cair da forma correta, né? Ó, se eu tenho uma luz aqui, a sombra tem que estar aqui. Ah, mas não fica legal, mas a sombra está ali, porque eu estou calculando aqui como que fica. O seu objetivo não é fazer perfeito, o seu objetivo é fazer um design bonito e convincente. Só isso. Não é para ficar correto. O correto não é o seu objetivo, entendeu? Você não está fazendo mapas, né? Mesmo que você for um artista de mapas, aí tem que ficar perfeitamente correto, né? Fora isso, se for para arte visual, o seu objetivo é fazer algo bonito. Então, e convincente, né? Então, você tem que criar a intuição aí. A intuição ficou convincente, seu trabalho está feito. Entende? Vamos criar aí, vamos praticar para criar a intuição. Então, aí tem aqui, ó, deixa eu apagar agora a caixa que eu fiz em volta. Vocês viram aí como que eu fiz, né? Um, eu posso apagar aqui a transparência. Melhor deixar a transparência, né? Para prática. Então, você vai fazer isso que eu fiz aqui. Algumas vezes, não, o seu objetivo não é encher páginas e páginas de caixa transformada em cilindro, ok? É a mesma coisa. Seu objetivo agora é criar a intuição para fazer esses cilindros. Se não tiver legal, se você tiver a sensação de que não está legal, provavelmente é porque não está legal. Então você tem que praticar mais. Se não tiver legal, aí você volta, faz ele usando a caixa e vê como é que fica, entendeu? Esse daqui ficou, as linhas ficaram bagunçadas, mas é porque eu apaguei o rascunho aqui de qualquer jeito. Mas a ideia é fazer dessa forma, ok? Você faz até você sentir que está convincente. Ficou convincente, seu trabalho está feito. Ok? Faça cilindros de todos os tipos aqui, todo tipo de ângulo, né? Em perspectiva, né? Todo tipo de cilindros. Ok, dominou os cilindros, encheu várias páginas de cilindros aqui na intuição, de novo, lembrando que é na intuição, pode fazer eles em qualquer ângulo aqui, em qualquer perspectiva, beleza, já fez. Ficou confortável com o cilindro? Agora a gente passa para o próximo passo, ok? Eu pus aqui caixas interagindo, mas é caixas e cilindros interagindo. Ok, deixa eu puxar esse aqui mais para cá para não atrapalhar. Agora a gente vai desenhar eles realmente interagindo. Até agora a gente fez eles, a gente ficou confortável. Ok, isso daqui vai levar um tempo para você fazer, não é todo num dia. Então você praticou aí. E outra, isso daqui é para você sempre praticar. Você já evoluiu, já passou para os próximos passos, já está fazendo outros fundamentos, já está desenhando já. Volta e pratica isso daqui. É sempre bom praticar no mínimo um aquecimento antes de você desenhar. Faça alguns desses, algumas caixas, alguns cilindros, porque é sempre bom, como é que se diz? Praticar, não esquecer, ok? Isso aqui é, desenho é isso, é criar essas formas e usar para criar o nosso desenho. Mas é essas formas aqui que você vai usar para o resto da sua carreira de desenhista. Então, é sempre bom voltar, né, e dar uma praticada às vezes, pelo menos com aquecimento. Então agora a gente vai fazer, a hora que você já ficou familiarizado com desenhar caixas e cilindros, agora a gente vai começar a fazer eles interagindo, ok? Então manter todos eles em perspectiva, na mesma perspectiva, digamos, ok? Então a gente vai começar agora a desenhar aqui, ó. Você pode começar com uma caixa aqui, né? Nesse ponto aqui, talvez você não precisa
você não precise desenhar elas transparentes mais. Ok? Mas agora eu desenhei uma caixa, agora eu vou desenhar uma outra caixa interagindo com essa. Então eu vou desenhar uma caixa aqui, ó, que esteja na mesma perspectiva dessa. De novo, se eu vier aqui, vou frisar de novo. Se eu vier aqui e realmente medir com o ponto de fuga aqui, não vai bater. Meu objetivo não é esse. Ok? Não é fazer, ter uma régua internamente que eu consiga ver o pontos de fuga que outras pessoas não veem, né? É muito raro isso, eu aposto que tem gente que consegue fazer isso. Não é necessário. Para criar a ilusão do desenho, não é necessário que as linhas estejam perfeitas, perfeitamente para o ponto de fuga, que as cores, né, estejam o pigmento exato, perfeito. Nunca vai estar. Ok? O seu objetivo é só criar a ilusão. Então, eu vou criar aqui uma outra caixa, tentando manter aqui a mesma perspectiva, né? Elas no mesmo plano. Vou criar uma outra caixa aqui. Isso daqui seria o nível 1 desse passo aqui. Colocar caixas na mesma perspectiva, interagindo umas com as outras. Eu posso colocar uma outra aqui, ó. Outra caixa aqui em cima dessa aqui, que seja mais comprida, equilibrando em cima dela, né? Colocar uma outra aqui. E assim por diante. Você pode preencher esse daqui com várias e várias. Esse daqui, na verdade, eu acho que tem um pouco menos aqui, né? Agora ficou melhor. Aquela ali talvez seja um livro, né? Aí você pode começar a experimentar, né? O legal desse fundamento aqui é que agora você começa a experimentar. No fundamento de perspectiva, era mais de medir, né? Eu tenho a forma correta de fazer. Agora você começa a experimentar e explorar, tentar coisas diferentes, fazer coisas diferentes. Ó, eu vou começar, eu tombei uma aqui, uma caixa tá tombada aqui, não vou colocar sombra, porque a gente não entrou nisso até agora, mas eu poderia aqui vir tentar, se eu já tivesse falado sobre sombra, né? Eu poderia colocar uma sombra ali. Se você quiser tentar, pode tentar. Não tem coisa, não tem nada errado que você faça, ok? O que eu indico é manter simples no começo. Não faça nada muito complexo, por enquanto, para você não se desencorajar. Porque se a gente começar pelo mais fácil, a gente sempre aprende mais rápido, né? Se a gente começar a fazer a coisa mais difícil, vai levar meses aí para você aprender e você vai se desencorajar. Isso daqui é uma coisa de dias, você começa a pegar essa ideia aqui. E aí, ok, esse daqui seria o primeiro passo, né? Talvez até o segundo passo, as caixas tombadas aqui seria até o segundo passo. Então, o primeiro seria colocar as caixas na mesma perspectiva, ok? O segundo, você pode misturar aí um pouquinho a posição delas. O terceiro, o que eu faria? É começar a, na mesma perspectiva aqui, começar a girar algumas delas, ok? Então, esse daqui talvez seja bem difícil para você começando, né? Mudar o plano aí de alguma caixa e manter elas convincentemente no mesmo plano aqui, ó, na mesma cena. Né? Colocar uma outra aqui apontando para cá. Seu objetivo agora é, novamente, vou frisar de novo, criar intuição. A gente não vai medir, a gente vai só tentar colocar as caixas aqui em perspectiva, sem ter que medir. Tem algumas alinhadas aqui, mas temos outras, muitas, que estão fora de alinhamento. Aí o próximo passo seria a gente começar a adicionar cilindros a essas caixas, ok? Então, você pode começar a fazer isso desde o primeiro, como é que se diz, da primeira nível aí. Eu acho os cilindros mais difíceis. Aí você vai do que você acha que você consegue fazer. Você pode testar. Se achar muito difícil, aí você começa com as caixas para pegar o jeito, até você dominar de vez com as caixas. Depois você pode começar com os cilindros. Vamos colocar um cilindro caído aqui. É bom também voltar, depois que você fizer isso daqui, você volta e dá uma olhadinha no desenho que você fez antes. Às vezes você vai pegar algumas caixas, algumas formas aqui que você acha que não está correto, você vai pegar algum erro que você cometeu, que a gente só pega quando a gente, como é que se diz, a gente está com os olhos frescos. Não é uma boa ideia também, se você trabalha no digital, é você ter um atalho, que eu estou fazendo aqui várias vezes, né? Você refletir o seu desenho, ok? Então,
Se ele estava virado assim, você reflete ele. Eu tenho um atalho aqui para isso. Você pode usar um espelho se você tiver no papel também, né? Só para checar o seu trabalho, você vê com novos olhos um, quando você reflete assim. Então, seja no espelho ou seja no digital refletido, você consegue ver com novos olhos, né? Então, nós temos aqui um, as caixas interagindo. O próximo passo, qual que é? Depois você é a mesma coisa dos outros. Pratique bastante. Ó, eu acabei de pegar aqui, eu acho que esse daqui tá muito. O ângulo tava muito grande, muito forte, né? Ficou melhor? Eu acho que sim. Então, agora o próximo passo seria um colar de miçangas. O que é colar de miçangas? Você vai fazer um, uma linha aí para fazer o seu colar. E a gente vai agora desenhar como é que fala? As caixas e os cilindros seguindo esse desenho, ok? Em perspectiva também, então nesse desenho aqui eu vou fazer como se o colar tivesse vindo de lá para cá, né? Então de lá ele está vindo para o nosso lado. Então agora a gente vai começar a colocar aqui como se fossem miçangas, né? Um colar com miçangas quadradas, né? E aí a gente vai colocar caixas e cilindros como se fossem essas miçangas, ok? Vou mostrar aqui, ó. A gente vai imaginar ó, como que seria esse colar. Eu devia ter feito em outra cor, né? Eu acho que eu vou fazer em outra cor para ficar mais visível. Pera aí, de novo. Se tiver aí um lápis colorido para fazer o colar de outra cor, eu acho que vai ficar melhor. Ou então fazer com um lápis bem clarinho, né, para não atrapalhar. E agora a gente vai fazer de novo, ó. Caixa. Eu vou intercalar, vou fazer uma caixa e um cilindro. Caixa e cilindro. E aí você varia os tamanhos e as dimensões também, ok? Então a gente tem aqui, ó. Vou fazer uma um pouquinho mais achatada assim. Os cilindros, por enquanto, a gente vai manter ele redondo. Você pode fazer um mais compridinho aí se você quiser. Mas a gente vai chegar no ponto ali de que a gente vai começar a manipular as formas. E aí o cilindro vai mudar de forma. Ele não vai ficar mais, como é que fala? Esférico, né? A circunferência dele não vai ser mais esférica. Esférica não, circular, né? Eu acho que é circular o termo. Para as caixas, acho que pode pôr. É uma boa a gente fazer formas diferentes. Aí aqui a gente pode alterar também, ó, o ângulo da caixa. E aí a gente vai preencher toda, todo o colar. Ok, então ficou mais ou menos assim, ó, o colar de miçangas, né, que a gente fez. Os volumes que a gente desenhou, eles seguem esse caminho aí, intencionalmente, né? Aqui, eu vou aproveitar, eu já tenho que fazer um time-lapse mesmo. Um jump cut. Ok, então ficou o... Ok, então nosso colar de miçangas ficou desse jeito. A gente fez aqui um, caixas e cilindros, seguindo essa essa direção do colarzinho aqui. E aí você pratica, você pode praticar isso daqui quantas vezes você quiser. É bom você pegar a ideia, o propósito desse exercício aqui é a gente conseguir colocar essas formas intencionalmente no ângulo que a gente quer. E são mais aleatórios, né, do que essa prática aqui, do gênero interagindo. Esse daqui é mais, a gente consegue uma variedade maior, né, de poses e ângulos para as caixas e para os cilindros, ok? Então é um bom exercício aí para você uh, pegar essa ideia. Próxima coisa, o próximo passo, depois que a gente praticou bastante isso aqui, a gente já consegue colocar as caixas e as miçangas nesses ângulos específicos. Agora a gente vai começar um mais interessante, ok? Que seria fatiar as formas. Então, vamos começar aqui. Eu vou mostrar para vocês como que funciona. Vou começar com uma caixa. Da mesma forma. A gente já fez antes. Dessa vez eu vou fazer ela sólida, ok? Não vou fazer ela transparente. A partir do ponto que você já está craque, já está fazendo as miçangas com as caixas, você não precisa mais fazer elas transparentes, ok? É só É desnecessário, é só para você aprender aí como criar essa intuição. É bom fazer ela transparente. Depois, já criou a intuição, você não precisa mais, ok? Então eu tenho aqui uma caixa.
E não vou fazer agora com essa caixa, não. Vou começar a... Vou fazer um cilindro também, peraí. Em perspectiva, né? Nós vamos começar a fatiar as formas, né? Então, nós temos aqui a caixa. O mais simples que seria de fazer na caixa é, eu vou começar aqui cortando a caixa nesse ângulo aqui. Eu vou começar a imaginar. Agora a gente começa a imaginar, ok? Eu vou imaginar que eu cortei a caixa nesse ângulo, ok? Então, vamos fazer aqui transparente para ficar mais fácil de ver. Né? Ó, vou fazer a caixa inteira transparente, né? Se eu cortei essa face aqui da caixa, né? Eu vim com uma espada aqui, com uma katana, né? E eu cortei essa, essa caixa aqui. Se eu cortei aqui, o outro lado, eu vou cortar do outro lado também, né? E aí a caixa vai ficar dessa forma aqui, né? Ela vai ficar cortada dessa forma, né? A ideia é fazer... Eu fiz a transparente aqui só para vocês entenderem como que fica. Então eu cortei de um lado, eu corto do outro ali também. E a gente vai criar uma nova forma a partir da caixa, entendeu? Isso daqui é uma segunda forma aqui, algo novo, né? A gente cortou aqui a caixa, agora a gente termina com algo novo, uma forma nova. É isso que a gente vai começar a aprender agora. Imaginar como que a gente pode criar formas novas a partir das que a gente tem, cortando elas. Por exemplo, ó, vou fazer mais um corte aqui. Dessa vez eu vou fazer um corte redondo, ok? Imagine que tem um cilindro aqui, ó, passando, né, em perspectiva aqui. Tem um cilindro, mas é um cilindro negativo, ok? Onde esse cilindro está, ele tira material do da peça original aqui. Então ele vai, ok, ele vai cortar. Ele passou para lá, né? Ele tem que terminar aqui, ó. Terminar ele aqui, né? Então tem um cilindro aqui que cortou. Aí como que vai ficar, ó? Agora a ideia é a gente conseguir imaginar como que como que ficam as formas conforme a gente corta, tira material, ok? Então ficou assim, ó. Eu cortei aqui a forma de um cilindro do minha caixa. Nós começamos com uma caixa, né? Lembrando. Agora eu mostrei ali do cilindro, né? Agora eu vou fazer aqui como se fosse um outro. Eu cortei aqui verticalmente um outro cilindro. Como que ficaria aqui? Olha, ficaria transparente. Ele ficaria assim, né? E aí teria essa borda aqui. E aí aqui ficaria... Agora é um momento de exploração, ok? Vocês vão praticar, tentar explorar aí. Essa parte eu acho muito divertida porque é só uma questão de tentar imaginar como que ficaria o objeto dependendo do que você faz, ok? Com ele. Então eu cortei aqui, ó, uma fatia do cilindro e parei ali. Então sobrou, né, o material aqui quadrado do jeito que estava antes, mas ficou na forma aqui do cilindro que eu tirei, né, de material. Agora a gente pode continuar fatiando aqui, ó, se eu vier... Eu vou cortar agora uma forma aqui de V, né? Corto aqui. Aí essa direção aqui também eu sigo ela lá. Cortei até do outro lado, né? E aí assim por diante. Você vai manipular como se fosse massinha de modelar, como se fosse argila isso aqui. E nós vamos praticar cortar essas formas aí. Aqui não ficou muito visível, né, nesse lado. Talvez aqui, ó. Vou cortar dessa forma, né? Então essa linha segue. Essa linha também segue. E aí mais ou menos até aqui, né? Já apaga esse. Apaga o que sobrou. E a gente vai começar a cortar aí os objetos dessa forma. Praticar muito todo tipo de... Você cria o seu corte aqui, e aí você pensa, o seu objetivo vai pensar como que a forma seria manipulada dessa forma, né? Como que ela ficaria depois de ser manipulada dessa forma. Vou cortar essa daqui, né? E assim por diante. A mesma coisa com cilindros, ok? Se você fez aí um cilindro, a gente vai tirar... vou começar cortando ele aqui, na diagonal, assim, meio na diagonal. E aí a mesma coisa, eu vou fazer um corte aqui que bata com aquele, para ficar um buraco no meio, né? Cortei ali. E aí, assim por diante. Vamos
Se eu cortasse aqui, ó, aquele ali não ficou muito visível, né? Se eu cortasse aqui, eu acredito que ficaria dessa forma, assim, né? Essa, essa etapa aqui talvez seja uma boa você praticar por observação. Eu acho legal só explorando aqui. A hora que você vê alguma coisa que não ficou legal, tenta identificar por quê. Mas nesse passo aqui é só uma questão de exploração mesmo do que você acha que ficaria. Muitos desses não vão ficar corretos. Se eu fosse realmente usar uma referência aqui, ia estar super errado. Mas esse objetivo, de novo, vou falar, vou frisar porque eu acho que é importante até. Talvez seja difícil de entender das primeiras vezes que a gente fala, mas é uma questão de intuição mesmo, ok? Não é para ficar perfeito. O seu objetivo é criar uma forma convincente, igual essas aqui, ok? Dá para imaginar que sejam peças de, sei lá, algum tipo de motor, essas peças aqui, ok? Você vai manipular, fatiar as formas, qualquer forma que você conseguir imaginar aí. Eu acho muito divertido isso daqui, poderia fazer isso o tempo todo. É bom para praticar. Ok, agora a gente chegou no nível de manipular as formas, né? Qual que é esse passo, né? A primeira coisa a gente tem que fazer, uma das formas de manipular as formas é, eu vou pôr aqui um cilindro, ok? Se a gente pensar no cilindro, se a gente olhar ele aqui, vou fazer ele transparente, né? Ele tem, ele tem duas faces, né? Se a gente ver ele completamente de cima e completamente de frente, ou ele vai ser um círculo, né? Esse daqui é ele visto completamente de cima e completamente de lado ele vai ser só um retângulo, né? Forma simples. Então, esse daqui é ele visto completamente de lado, né? Sem perspectiva e tal. Esse daqui é ele visto de cima, sem perspectiva, só a face, né? Se eu desenhar aqui, ó, A, vou desenhar aqui A, B só para ficar claro, né? Então, B seria essa parte aqui e A seria essa, né? Só para ficar claro. Então a gente pode alterar é esse esse desenho, né? Então, vou apagar aqui só para ficar claro, só para ficar visível. Então, se a gente pegar aqui o cilindro, ele é, a gente vê aqui a estrutura dele, a armação dele, né, em volta. A gente pode pensar nisso daqui como se fosse uma armação, né, do cilindro. Ele é de fora a fora a mesma face, né? Então, se a gente alterar essa face, ao invés de ser um círculo, né, bonitinho para formar uma elipse, a gente pode alterar essa face e criar algo novo, né? Então, se eu fizesse, ó, ao invés de fazer um círculo, eu fizer algo mais triangular dessa forma, como que vai ficar o cilindro, né? Se eu desenhar aqui, ele vai ficar, vou desenhar ele mais de lado aqui, ó. Vai ficar mais dessa forma, assim, ó. Né, com uma curvinha ali. Vou pôr ele um pouco mais pra cá, assim, né? Esse daqui tá mais em perspectiva e tal. E aí, a gente, né, pra gente ver a estrutura dele certinho, a gente pode desenhar ele, né, a armação, que nem eu falei. Ao invés de ser o círculo de fora a fora, né? Ela é uma armação dessa forma aí, né? Ok, vou fazer uma um pouquinho mais complexa, porque ó, vou fazer uma assim, ó, né? Arredondada. Então, vou fazer outro cilindro aqui. Manter esse aqui, né? Não preciso desenhar aquele ali. Então, para eu fazer esse cilindro aqui, ele ficaria em perspectiva, ficaria mais assim, né? Ele desce. Uma forma nova. É assim que a gente começa a criar formas novas, né? Ao invés de continuar no cilindro. Porque o propósito do cilindro é para a gente conseguir começar a fazer as formas novas. Tudo que a gente desenha começa com as caixas e os cilindros. Mas a gente começa com eles e depois a gente modifica dessa forma, né? Então, uh, essa é uma das formas. A outra também, que nem eu mostrei aqui, né? A gente mudou aqui, foi a face de cima aqui do cilindro. A gente pode modificar também essa do retângulo, né? Então, eu vou puxar essa para cá. Um cilindro, ao invés de ser só um retângulo de lado, porque esse daqui também, se a gente for olhar completamente de lado, ele vai acabar sendo um retângulo, né? Porque ele desce reto assim, né? Desce
olhando ele completamente de lado, ele continua sendo retângulo. E se não fosse um retângulo? E se a gente fizesse, ao invés de um retângulo, a gente fizesse, né, uma forma assim, né? Agora não é mais um retângulo, é uma forma assim. Eu vou manter em cima círculo, né? Vou manter o círculo em cima, mas de lado ele é visto mais ou menos dessa forma aqui, como que ficaria. Deixa eu fazer meio simétrico aqui. Aí a gente desenha aqui, ó, círculo, aí ele dá uma afunilada, né? Afunilada aqui, a gente pode até fazer, ó, essa linha aqui seria esse círculo aqui, né? Ela dá uma afunilada, então desceu, aí tem meio que uma barriga aqui, né? Então tem meio que uma argola ali. Ó, a gente pode fazer aqui, né? E aí desce, afunilada e abre embaixo, né? Pode apagar aqui, abrir mais um pouquinho, né? Então ficaria mais ou menos assim a forma. Dá pra gente ver aqui, vou colocar as linhas de novo aqui dentro, né? Pra ficar visível. Então, essas são duas formas da gente. Não, é uma forma, né? Da gente modificar, né, o nosso volume aqui geométrico, mudando a estrutura dele, mudando a face, né? Uma das faces, ou as duas também, né? A gente pode mudar as duas, a gente começa a criar formas novas, né? Outra forma é dobrando. Aqui, eu vou encolher esse daqui para poder caber. A gente começa a deformar mesmo a forma. Então, eu tenho aqui, se eu começar aqui com uma caixa, né? A gente pode começar a dobrar as formas. Então, eu tenho aqui uma caixa para eu fazer ela como se fosse uma esponja, né? Eu vou fazer ela dobrando aqui, ó. É simples assim, né? Se a gente for fazer ele transparente, ficaria assim e assim, né? Mas acho que não precisa de fazer transparente todas as vezes, é só para mostrar. A gente tem que lembrar, a gente começa agora a aprender como que os materiais se comportam. Então, quando a gente dobra alguma coisa assim, a gente começa esse lado de fora, ele estica, né? Ele tem o material, ele se estica e aqui começa a acumular do lado de dentro, né? Então, a gente pode indicar esse acúmulo aqui com umas dobrinhas aqui, ó. A gente indica com umas dobrinhas. Tem que sempre lembrar da sobreposição. Então, o material que está na frente, a gente pode pensar como se fosse múltiplas caixas. Ó. Se a gente tem uma caixa aqui, outra caixa ali, uma bloqueia a visão da outra, né? Então, ó, se eu fosse separar dessa forma, ó, a gente tem que lembrar que uma bloqueia a visão da outra, né? Vou pôr de volta aqui, dobras. Então, agora é hora de você começar a pensar em como essas formas, né, elas interagem. Você pode usar aqui a face que nem eu fiz aqui, ó, para te ajudar a enxergar bem, né, o que está acontecendo. Então ela vem, essa daqui, ó, vem até aqui, aí depois ela vira, né, essa face de cá, ela vira aqui, até ali ela vira, e aí continua de cá, até o outro lado, aí começa a ficar meio bagunçado, mas para você estudar, você pode fazer transparente dessa forma. Né? Vamos fazer outro aqui. Se eu tenho essa daqui, vou começar a virar, né? Vou torcer aqui a caixa. Okay? Então eu tenho a caixa aqui,
Ó, eu vou desenhar ela sem a torção, ok? Só em perspectiva. Primeiro essa, aí depois tem uma outra embaixo. E aí outra embaixo, todas em perspectiva. E aí a gente conecta elas, né? Porque a minha ideia era fazer a caixa torcendo, né? Esse daqui ficaria mais para dentro, né? Agora o seu objetivo é praticar todos os tipos de formas que você pode imaginar, ó. Vou fazer aqui o cilindro, vou fazer ele virando, se afastando e virando. Então, como que eu faria aqui, ó? Eu conecto esse a esse, né? Aí, desse para esse aqui, ó, eu deveria ter feito em outra cor. Eu vou fazer em outra cor, né? Vou conectar ele com outra cor. Tenho o cilindro aqui, aqui, né? Aí desse para esse, ó, a gente pode ver que a gente tem um bloqueio aqui, né? Então, desse para esse a gente consegue ver. E aí esse daqui está obscurecido, né? Então, deixa eu fiz tudo na mesma camada. Deve ter mudado de cor e de camada, mas dá para ver, ó. Então, essa conexão aqui a gente não vai ver, né? Ela está obscurecida. A gente põe essa conexão até aqui. Aí depois essa conexão aqui até aqui também está obscurecida. A gente desenha aqui, aqui, ó, até aquele lá. E aí a mesma coisa, ó. Daqui para cá tudo bem, daqui para cá tá obscurecido, então a gente nem desenha. E aí, eu ia apagar aqui, desligar a parte preta, mas eu fiz tudo na mesma camada, eu vou apagar. Né? A gente pode adicionar aqui umas dobrinhas, onde o lado que esticou, né, que nem eu falei aquela hora, um lado estica, o lado de fora estica, o lado de dentro, quando tem uma dobra assim, ele dá uma acumulada, né, de material. Então, é basicamente isso. A gente vai criar várias e várias, começar a manipular as formas dessa forma. Dessa maneira, né? Eu tenho que parar de falar forma dessa forma. Dessa maneira, a gente vai começar a manipular as formas, ok? Então você vai pegar e fazer as mesmas formas que você já fazia antes. Agora eu posso usar a preta. E aí a gente vai imaginar elas sendo deformadas. Então a gente pode imaginar aqui como que é no meio. Deixa eu ver transparentemente como que ficaria. Essa ficaria assim. E aí vou pôr essa assim. E é de lá. Ok, preto. Aí eu vou colocar na outra cor aqui. Só as faces aqui do que. Como que eu acho que ficaria em perspectiva. É aquela coisa de novo, eu vou frisar de novo. Isso daqui é intuição. Então, você não pegou ainda, volta um dos fundamentos, volta numa das outras fases, até você conseguir dominar. Um está intercalando o outro, talvez tenha que mudar de cor. Ok, eu vou mudar de cor, peraí. Ou então se eu preencher, ó, vou preencher a face de cada um, ó, cadê, ó? E aí tem o de baixo, se eu preencher não vai dar pra ver, né? Vou mudar de cor aquele ali. Aí tem mais uma aqui. E aí um outro embaixo aqui. Né? E aí aquela mesma coisa que eu falei, essa parte aqui dá uma acumulada e tal. Se eu pegar e passar esse aqui a limpo, quer ver, ó?
Que eu fiz o interior ali, pus tanta linha que não deu pra ver, ó. Vou só passar limpo aqui pra vocês verem como que era a ideia dessa caixa aqui. A gente pegou, torceu ela como se fosse um colchão, né? Sacou? Então a ideia agora é essa, só você brincar com as formas aí que você está aprendendo a fazer, manipular ela de várias formas diferentes. Essa é uma das formas, né? Mudar a face delas para mudar a forma. E a outra seria dobrar, né? As formas, começar a dobrar as formas dos volumes aí geométricos. O último passo, então, seria a gente aprender. O último passo, assim, entre aspas, tem muitas formas de fazer esse tipo de coisa. Esse é o último passo, é o próximo nível que eu recomendo você fazer aí, você atingir. A progressão que eu recomendo é essa daqui. E aí, o próximo nível desses aqui que eu recomendei seria desconstruir outros desenhos de artistas que você gosta. Uma boa ideia que eu recomendo é você usar mechs, né? São robôs. Se você puser aí no Pinterest ou no Google Imagens, procura aí mechs. E por quê? Porque não é legal a gente começar a aprender já a anatomia, porque a anatomia é muito complexa. Se você ainda está nesse nível aqui de dissecar as formas geométricas, né, tentar fazer os volumes geométricos funcionarem direitinho, é bom praticar, antes de começar a praticar a anatomia de verdade, começar a praticar outros objetos. Os mechs eu acho que é legal porque, ao invés de você começar a praticar objetos de casa, os mechs são mais interessantes, mais divertidos de desenhar e é difícil errar, porque as proporções dos mechs aqui, ó, não tem proporções corretas, né? Então eu vou mostrar aqui como que eu faria, eu vou copiar essa imagem aqui, colar ela. Então, a ideia agora é você pegar algum desenho que você gosta. Deixa eu deixar o crédito. Quem foi que desenhou esse? Tá escrito aqui Pedro Romero Estrada. Vamos ver quem foi que desenhou pra eu não usar o desenho de alguém sem deixar o crédito, né? Ah, eu acho que é o Jake Parker, né? Jake Parker que desenhou. É o criador do Inktober, eu acho. É, uma arte aí do Jake Parker, por isso que ficou tão legal. Então, ok. Então, qual que é a ideia? O que eu recomendo? É você recriar desenhos de artistas que você gosta, mas a ideia não é você refazer o desenho completo, ok? Seu objetivo aqui é entender. Nós, na etapa aqui de construção, nós estamos tentando entender como os desenhos são feitos, ok? Nós estamos tentando entender quais são os volumes que são usados, quais são os volumes, as combinações de volumes que são usadas. Então, olhando aqui, né? Deixa eu pôr uma linha vermelha aqui, ó. Eu posso começar? Deixa eu pôr aqui. Ó, se eu for ver aqui, posso começar com essa forma grandona aqui, né? Ela é uma modificação de esfera. Lembra que eu falei sobre manipular as formas? A gente pode começar com uma esfera aqui, né? Olha lá, ela tem. A esfera viria até embaixo aqui, né? Essa forma, ele cortou, ela é meio cortada aqui, né? Então a gente vai cortar aqui, ó. Se fosse uma esfera, eu cortaria ela aqui, né? Vou apagar esse daqui, porque não precisa ser transparente. Quando eu faço as coisas transparentes aqui, ou é um dos exercícios lá que eu falei, ou então é mais para mostrar para vocês. Nessa etapa aqui não é necessário fazer transparente. Aí, ó lá, vem todo o que a gente estava praticando até agora, né? Manipulação de formas. Então, ó, aqui a gente teria um corte aqui, né, da esfera aqui. Tem o mesmo do outro lado. E aí tem uma outra. Ó, tem meio que uma. A gente pode ser uma caixa bem fina, né? Mas é mais uma tira aqui, né? Uma fita. Então ficaria, ó, essa fita transparente, ela ficaria assim, né? A gente pode apagar aqui a transparência. Então, o seu objetivo não é recriar, deixar bonitinho. É só você tenta começar a entender quais são as formas, né? É legal também se você tiver com dificuldade aí, é bom talvez você fazer ah, seguindo aqui, ó, a forma do objeto para tentar entender melhor. Você faz assim, se você pintar o objeto dessa forma, talvez fique mais fácil de entender, é uma boa. Ó, começar a entender qual que é a forma. Por quê? É fácil errar. Ó, por exemplo, eu vou fazer esse braço aqui, né? Uma coisa que eu vejo bastante artistas errar se o cilindro. Ele sabe que tem um cilindro ali, mas ele erra se o cilindro tá para lá ou para cá, né? Então, acontece bastante. Desenho de mãos e braços acontece bastante. Esse daqui também é braço, por coincidência, né? Então, às vezes, você usar as linhas assim, ó, para você conseguir perceber como que ele ficaria transparente, né? Vai te ajudar. Mesma coisa nesse daqui. Aqui, ó. Aqui eu acredito que tenha uma borda aqui.
E aí aqui, ó, ele faça essa curva. Mas tá sem sombra essa parte aqui, então talvez não seja, mas pra mim é o que parece ser, que ela acaba aqui, ó. Seu objetivo nesse exercício aqui é recriar um desenho, ok? Bem simplificado, ok? Vamos pôr aqui um círculo bem simplificado de alguma referência que você tiver, ok? De algum desenho que você achou legal. Que nem eu falei, é legal que não seja anatomia humana, se não seja um personagem, porque ahm, é fácil a gente errar. E a ideia aqui não é fazer certo. Se você uma anatomia humana, você vai ficar aí tentando acertar, tentando, quando não ficar certo, você vai ficar tentando arrumar e o seu objetivo não é esse. O seu objetivo agora é tentar entender aqui como que a forma do desenho que você gosta, né, foi construída. Então, temos aqui um cilindro aqui, de uma forma rudimentar. Aí eu nem vou preencher ali. A gente tem aqui, ó, essa forma aqui, ó, é diferente, porque ela é o quê? Ela é um cilindro, né? E aí em cima ele tem uma borda diferenciada dessa forma aqui, ó. Né? Então se eu fosse ver esse cilindro aqui de lado, ele ficaria, né, dessa forma assim. Ao invés de ser aquele retângulo, né, de cilindro, ele foi modificado dessa forma aqui, igual eu mostrei pra vocês ali, como que a gente faz aqui, né? Quando você muda aqui, ó, como é que fala? A forma do cilindro, esse daqui tá modificado dessa forma. Então, o desenho, a construção do desenho é basicamente isso, é você entender, descobrir como que, quais, é como se fosse peças de Lego, entende? Cada uma dessas aqui é uma peça de Lego. O seu objetivo agora é descobrir qual peça usar para cada design, sabe? O legal é que dá pra gente, né, desenhar qualquer peça que a gente quiser. A gente tem infinitas peças para conectar, e qualquer peça conecta em qualquer outra. Então é mais divertido do que fazer Lego, eu imagino. Aí tem a perna aqui, a gente simplifica, né, não precisa ser perfeito. A ideia aqui é só entender quais são as formas. Ó, tem uma caixa aqui, uma caixa fina, né? Uma fita. Aí tem um cilindro, mais para cá, perspectiva. Outro de cá, né? Aí tem um cilindro aqui, um disco, um cilindro bem achatado, uma peça aqui. E como é Mac, a gente não percebe os erros de proporção, porque a minha proporção aqui não está correta. Mas isso não importa, eu estou estudando. Isso aqui não é um desenho que você vai querer polir, não é necessário polir. Isso daqui é um estudo. O que importa não é o desenho. O que importa é como você muda. O que importa é você, o seu cérebro, a sua habilidade está evoluindo e não o desenho. O desenho não importa aqui. Aqui você está só dissecando formas legais de usar essas formas. Eu tenho que parar de usar forma quando eu quero usar a palavra maneira ou método. Eu falo formas e aí eu tenho que falar formas de novo. Então, acaba ficando confuso. Ó, desce um pouco mais aqui, né? E aí tem... Ah lá, aquela mesma coisa, lembra que eu falei ali dos cortes aqui, ó? A gente desenha o cilindro e depois a gente corta. É o que ele fez aqui, ó. Ele fez o cilindro, fez a forma ali da esfera, né? E aí cortou ela aqui. Aí tem outra. Aí agora é só essa etapa aqui é bem livre, é bem divertido porque meio que não tem erro. Você vai explorando outros desenhos, vai tentando aprender aí as formas. O legal é que aqui, ó, você viu que eu não, as proporções não estão iguais, não estão iguais, as pernas são muito longas, como é que fala? A, a esfera aqui, ó, tá uma forma diferente, o círculo aqui tá muito grande, mas não importa. Eu criei aqui um desenho novo e diferente, e essa que é a ideia de construção. Você pegar uma referência e reconstruir ela da sua própria forma. Tá incorreto o que eu fiz aqui? Não tá incorreto. Por quê? Porque eu reconstruí um desenho. Se eu fosse desenhar cada pecinha aqui igualzinha, uma de cada vez, ia ser difícil bater um para um. Como eu reconstruí, o desenho ainda faz sentido de uma forma nova, entende? Ele é parecido com o novo, mas se eu quiser, ó, como eu tenho esse daqui, né? Tenho aqui a carapaça dele. Deixa eu puxar ela. Ela tá só numa camada? Vou puxar ela um pouco para cá. Então, ó, digamos que eu quisesse virar o robô para lá. Agora eu meio que consigo, ó, sem ter informação do que tem atrás, né? Tem meio que como é que fala? Uma protuberância ali, eu vou levar isso em consideração. Mas eu sei que aqui é uma esfera, né?
Isso aqui é uma esfera. E aí tem essa forma aqui, né? Essa fita. Aí tem esses faróis aqui, né? Não sei se é arma ou se é luzes. Aí tem esse cilindro na frente. Nós temos uma protuberância aqui atrás, que eu imagino que seja outros cilindros, né? Eu agora já estou inventando, né? Porque eu não estou vendo. Eu não sei se ele fez o design, é só um desenho, parece que ele fez. Então, vou fazer aqui um cilindro atrás, baseado no que eu vejo ali. E aí aqui teria esse braço aqui, né? Eu já sei fazer, porque é um cilindro modificado. Então, a gente já sabe fazer. Vocês já sabem fazer também, porque vocês praticaram. E aí, continua aqui, né? Tem um cotovelo aqui. E acho que vocês entenderam já, né? O fato de, ó, eu olho o cotovelo aqui, eu não preciso desenhar esse cotovelo dessa forma exata. Eu posso modificar, se eu quiser desenhar ele virado para cá, assim, ó, eu sei desenhar, eu consigo desenhar, porque é um cilindro. Se eu quiser desenhar o braço olhando para trás e aí o cotovelo dele tá só uma pontinha para cá, eu já sei como que ele ficaria, porque ele é um cilindro. Então, essa que é a beleza de usar o fundamento de construção, porque aí a gente consegue, usando uma referência, ou então criando o próprio design, a gente cria, reconstrói o desenho, seja lá o que for, usando esses volumes simples. Então essa é a progressão que eu recomendo para aprender construção. No próximo vídeo eu vou falar sobre anatomia, como usar isso para criar os seus personagens, né, a maioria das partes do corpo, e vou ensinar como que usa isso para criar os seus personagens. Se você aprendeu alguma coisa, deixa um like, se inscreve e vejo você no próximo vídeo.